dia, pessoal. Bom dia, gente querida. Bom dia, com muita alegria para todos. Bom dia, turminha. Que Jesus abençoe o coração e os lares de cada um de vocês. Bom dia, queridos todos, com muita paz no coração. Bom dia, turminha. Bom dia, com muita alegria. Bom dia a todos! Quanto bom dia lindo! Tenho certeza que aí em cada casa também está cheio de bom dias lindos. Hoje a gente vai estudar o capítulo 21 do Vinho de Luz, né? Vamos lá, vamos fazer uma leitura para a gente conhecer. Ele foi tirado, então, o Mano pegou o versículo de Hebreus, capítulo 6, capítulo 10, versículo 6, e que fala assim: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, o título que o Emmanuel deu também foi Oração e Renovação, como o Fausto até comentou muito bem, né? Então, vamos em frente, o que Emmanuel nos traz. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, o remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Vamos lá, vamos conversar novamente, né? Vamos tratar do assuntozinho novamente aqui. Estou saindo aqui dessa... Vamos colocar assim. Aí eu deixo com você agora, tá, Patrícia, para você poder fazer. Vamos lá conversar. Primeiro, eu queria que a gente contextualizasse isso, quando ele fala holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Só para lembrar que quando a gente, nesse texto de Hebreus, no 4, por exemplo, ele fala assim, porque é impossível, né? Fala assim nos 3, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Comemoração dos pecados. Olha como ele chama, comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então ele pegou essa frase, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Podíamos começar pelo entendimento do que é o holocausto a qual ele se refere. O holocausto é um sacrifício que era realizado pelos hebreus antigos, que caracterizava pela ação de queimar completamente a vítima desse sacrifício. Então, por isso que ele fala em touros e bodes, né? E oblações, oblação é oferta de oblatas. Oblata é uma oferta que se faz aos deuses. Então, você oferta coisas aos deuses.
Então, veja, não te agradaram. Eu acho interessante que quando a gente começa a pegar essa frase, a gente vai entendendo as coisas assim, eu queimar vítimas, e fazer ofertas no plano material, não agradaram ao Senhor. Claro que não agradam ao Senhor. Vamos lá. A espiritualidade é uma coisa, a religião é outra coisa. A espiritualidade é a relação que nós temos com o nosso aspecto espiritual em relação a Deus. A religião é a tentativa que o homem faz com seus recursos. Veja, isso é uma conceituação muito pessoal, mas eu trago para a gente refletir a respeito, para ver se faz sentido. Né? É que nós criamos para poder darmos conta dessa relação com Deus usando os recursos que nós temos. Então, veja, o que se fazia há um tempo, que de certa forma, vamos dizer, preservadas as devidas proporções, nós fazemos até hoje, é um intercâmbio comercial, um toma lá da cá, aqui procó. Olha, eu te dou uma oferta e você me dá o que eu desejo. Né? E o que é mais interessante, a gente quer dominar tanto que a gente determina, né? Nós determinamos o que é que poderia ser agradável a Deus. E nossa percepção de Deus, inclusive, é muito distorcida. Haja visto que com o Espiritismo que veio para poder jogar luz sobre o Evangelho, não que o Evangelho estivesse obscuro, não. Para poder nos auxiliar na vivência do Evangelho, ele vem trazer uma série de esclarecimentos importantes. Por exemplo, quando se fazia essas oblatas, as oblações, utilizando animais, né, por falta de uma expressão melhor, ele utilizava de fato animais, o que acontecia? Eles estavam fazendo, matando animais, oferecendo sangue. Com o Espiritismo, nós fizemos entender que alguns irmãozinhos nossos desencarnados, eles vampirizam o ectoplasma, as energias oriundas do sangue, chamadas energias vitais. Então, na verdade, quando se fazia tais rituais ou tais ofertas em que se utilizava a vítima, cortava seu sangue, ou matava-se, né, ou se fazia holocaustos, estava se fazendo ali uma oferta de alimento para irmãozinhos menos felizes. Num intercâmbio, vamos dizer, terrível que se estabelecia. Supondo estar estabelecendo uma relação com Deus. Eu acho muito interessante porque as nossas percepções, que eu sempre penso assim, o Deus, a própria conceito de Deus é um conceito por nós criados, então cada um vai ter seu Deus. Então eu acho que eu colocar, matar um pombo vai ser uma alegria para Deus. Aí, nesse meu Deus, ele vai ficar feliz e com isso ele vai me conceder coisas. Né? Como o outro acha, com todo respeito, depois o Emmanuel vai comentar isso, que eventualmente ele carregar uma pedra ou um pedaço de madeirame durante um período vai agradar a Deus. Há uma distorção na percepção daquilo que Deus espera de nós, ou da vontade divina, ou daquilo que Jesus espera de nós. Me parece. Né? Porque só uma coisa interessa a Cristo. Só uma coisa Cristo espera de nós, que é o nosso crescimento espiritual. Então nós utilizamos daquilo do qual estamos vinculados para poder fazer um intercâmbio, buscando então satisfação de desejos pessoais, através de oblatas, através de manipulações de energias que nós não temos domínio, que não são nossas, mas que atingem muito mais os irmãos menos felizes. O que Emmanuel vai comentar? É certo, olha só, que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Sim. Nossa, veja o que é interessante, quando ele fala que todo trabalho sincero de adoração espiritual, ok, entendo? A gente vai fazer uma adoração no sentido de que eu acredito firmemente, e pelo fato de eu acreditar firmemente, eu estou estabelecendo uma relação de confiança, onde não está situada exclusivamente na minha capacidade de domínio e raciocínio, em que eu efetivamente confio. Né? Então, um trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, nos fortalece de fato, elevando os nossos sentimentos, não tenha dúvida nenhuma, nos fortalece. Mas muitas vezes nós fortalecemos em cima de aspectos que talvez não sejam positivos na compreensão
das ações do Cristo. O que eu quero dizer? Às vezes eu fazer uma oblata no campo material eleva pela minha intenção de querer fazer o caminho certo. Então isso me engrandece, não tenha dúvida. Mas me prepara, por amor ao dever, por amor ao valor que eu dou das questões espirituais, para que eu possa vivenciar as minhas necessidades evolutivas. Né? Levando os nossos sentimentos. Então, sentimento eu não estou falando de raciocínio, estou falando do que efetivamente são as emoções sofisticadas, estruturadas, em que se baseiam nas minhas confianças, na minha escada, na confiança que eu tenho naquilo que eu acho que é verdade. Né? Então, o que ele vai continuar falando? Aí ele vai falar de diversas coisas que eu acho muito interessantes, especificamente 3 coisas que caracterizam o nosso sofrimento. Então, veja, a súplica no remorso, então nós temos aqui o remorso, tá certo? Eu vou até colocar aqui, porque para a gente fazer uma situação clara do que se trata remorso, olha, né? A súplica no remorso, remorso, né? Só para a gente dar uma pesquisada. Que é inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro, arrependimento, remordimento. Então, veja, a súplica no remorso, quer dizer, quando eu estou abatido, tenho um abatimento da minha consciência, quando eu tomo consciência de ter cometido um erro, aí eu suplico, né? Eu vou suplicar através da minha relação com a espiritualidade um alívio para isso. E aí, o que acontece? Na hora que eu suplico, eu pego e por perceber que eu tenho remorso, eu sou tomado e acabo por chorar. Né? Por isso que fala das lágrimas consoladoras. Então, essa consciência nos traz a lágrima. Então, veja, quando a gente suplica, porque eu estou movido pelo remorso, é onde eu tento estabelecer uma ligação, pedindo por socorro, para me dar consolo. Aí ele continua dizendo o seguinte, a rogativa na aflição. Então, nós temos remorso e temos aflição. A aflição é como nós estamos, assim, sendo acossados por uma sensação ruim ou por a perspectiva de algo ruim nos acontecer, ou alguma coisa que nos trata algum tipo de dor. Dá-nos a conhecer a deficiência própria, quer dizer, como nós somos sujeitos a essas questões que nos causam sofrimento, mais uma vez sofrimento, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. Então nós vimos a humildade dizer, por que humildade? Porque a aflição é a perspectiva de algo ruim a nos acontecer, vai nos dar aflição. E quando nós estamos sujeitos a algo ruim, ou a esse sofrimento que nós antevemos, nós temos uma noção, né, da nossa pequenez. E entendemos, então, o valor da humildade, em reconhecer a humildade, que a humildade não é ser pequeno, é reconhecer a sua pequenez. Então, a aflição, na medida que você faz uma rogativa ao socorro espiritual, onde você recorre aos recursos espirituais de quem nos auxilia, reconhece que você não tem esse poder para poder vencer as aflições que te afligem. A aflição aflige. Então você reconhece a humildade e reconhece que, puxa, sou humilde, e isso tem um valor. Né? Eu preciso ser humilde para não ser tão, vamos dizer assim, prepotente de achar que não vou ser sujeito, né, a sofrimentos, a situações, né, essas aflições. Veja, a solicitação na dor, terceiro item de sofrimento, dor. Então, nós temos remorso, aflição, dor. Né? São três objetos, são 3 móveis do sofrimento. Nós temos, nós temos assim, um engano em achar que dor é igual a sofrimento, de achar que prazer é igual a felicidade. Né? Mas a dor pode nos remeter ao sofrimento, dependendo de como nós a tratamos. Então, fala, a solicitação de socorro na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Então, veja, ele está colocando que todas as vezes que nós somos tomados por situações ou por móveis de sofrimento, nós percebemos que isso vai nos causar sofrimento, o que nós fazemos é nos referenciamos, nós buscamos o socorro divino. E aí nós passamos a utilizar dos recursos que a gente utiliza segundo o que nós tenhamos nos habituado, segundo os valores, segundo as nossas confianças. Eu confio
de que na minha relação de quiprocó, eu estabeleço alguma coisa que eu acho que eu tenho, não acho, eu tenho certeza que Deus agrada, que sei lá, o meu sacrifício, uma oblata, né? Mas às vezes a relação que eu estou tendo não é com Deus, é com aquele que necessita dessas questões materiais, que está atrelado às questões materiais, se envolve com minhas pequenezes, né? Pequenezas materiais. Não é isso. Quando o sofrimento efetivamente faz, o que está para ser desperto, que eu acho muito interessante, é o seguinte, olha, de que as lágrimas são consoladoras, ou seja, o sofrimento é vencer o sofrimento pelo remorso, é consolador, na hora que você reconhece. É também o reconhecimento da humildade que vai nos dar a estrutura para vencer as aflições. E a confiança na inesgotável misericórdia que vai nos fazer superar as dores. Então, todos os móveis do sofrimento, eles podem, vamos dizer assim, ser mitigados na medida que você estabelecem as questões relativas para a aflição, a humildade, né? Como é que fala? Para o remorso, né? A lágrima representa o trabalho na reconciliação, na estruturação, né? E a confiança diante da dor. E aí você vai vencer a dor, vai vencer o sofrimento oriundo da dor. É tão interessante, olha só, ele vem falando, a oração refrigera, nos dá alívio, alivia, exalta, esclarece, eleva, não tenha dúvida, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Mas veja, afeiçoar o coração ao serviço divino, ele diz que desperta o amor, a disposição ao serviço divino. Não que a oração não seja serviço divino, mas existe o serviço divino. E qual é o serviço divino? O serviço divino nosso é nos iluminarmos, e só nos iluminamos através de atitudes amorosas. Então a oração é o móvel, um alimento para o serviço divino. Ele nos dá refrigério, é como se fosse um descanso, é como se fosse uma reposição energética, é como se fosse uma orientação, um guia, um modelo. A oração nos conecta aos nossos objetivos para o serviço divino. Não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós pré. Mas veja, você tem a orientação, mas não vamos esquecer que o que faz, o que é realmente útil, são os nossos atos. E olha quando ele fala, atos íntimos. São atos que você faz oriundos da sua disposição íntima. São atos para a sua própria iluminação. Agora, a iluminação se faz através da lei divina, e a lei divina qualquer, a lei de amor. Amor ao próximo. Né? Então, você faz oração, que é uma relação, como o Fausto até estava comentando, né? Uma relação de intercâmbio, relação de comunhão com o divino, com o mais alto, com os espíritos elevados, com Cristo, com Deus. É ótimo, é excelente. Eles nos refrigeram, porque o contato com o mais alto nos alivia, esclarece, esclarece no campo do entendimento, do conhecimento, esclarece no campo das disposições, né? E faz afeiçoar o nosso coração, se sente aquecido, afeiçoa ao serviço divino. Olha, mas não vamos esquecer que só será útil, será útil a nós próprios, aos nossos atos e profundos da fé. O que é um ato de fé? Um ato da fé é a fiel observância da lei divina. E como é que ela se dá? Ela se dá de duas formas. Ou se dá pelo cumprimento ou pela obediência. Veja, se eu tenho confiança na lei divina, se eu tenho confiança em Deus, que Ele é soberanamente bom e justo, se eu confio nisso, existem determinados atos dos quais eu não faço por ser isso natural em mim. Mas é natural em mim, mesmo que seja trabalhado no campo do raciocínio, como um valor do qual eu quero alimentar. E é através da oração, através do estudo, através da minha relação com o mais alto, observando as mensagens, as exemplificações que faz, que eu me afeiçoo a esse serviço. Eu me afeiçoo a esse serviço não quer dizer que eu faça espontaneamente, mas eu já me coloco no caminho. Então eu faço
Não porque seja isso fundamental na minha vida, mas é fundamental o objetivo que eu estabeleço. Então eu obedeço. Obedeço e me coloco em trabalho, me coloco em movimento, porque amor é movimento, é verbo, me coloco em movimento e vou trabalhando até que um dia, pelas minhas ações, pelo trabalho, pelos meus atos íntimos de buscar isso, aquilo seja um ato real meu, em que não careça desse planejamento, já seja um cumprimento da lei em mim. Olha só, por isso que ele fala, útil são os atos íntimos e profundos da fé que nós podemos fazer. E é um ato íntimo e profundo se colocar na repetição, no trabalho, na coisa. Olha, na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas. O que é uma devoção? A devoção são processos, são relações, são movimentos, não movimentos. São práticas de devoção. De falar, és grande, tudo. Às vezes, o Chico, por exemplo, ele orava a Jesus de joelhos. Era um ato de devoção dele. Que ele se ia se colocar, era um hábito que ele trouxe da Igreja Católica, né? Ele sempre foi católico. Mas é uma forma de reverenciar. Toda vez que conversamos com os espíritos mais evoluídos, ele fala assim, nossa, Jesus é o máximo. Ele tem a vontade de sempre exaltar a grandeza de Jesus. Fala que a gente não tem nem noção da majestade que é Jesus, sobre a sua luminosidade, sobre o amor que transcende. Então, cada vez que a gente descobre, e aí a gente percebe isso nos espíritos mais evoluídos, parece que toda vez que ele percebe que há algo, vamos dizer assim, maravilhoso, que ele alcança uma percepção numa luz divina, mais vontade ele tem de devotar Jesus, de louvar a Jesus. Isso é uma coisa que assim, eles trabalham assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade de falar isso também, né? Mas isso o que faz? Mas não é que Jesus, não é que Deus necessite de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Então, quando nós fazemos essas manifestações votivas, né, nós vamos entender que nós fazemos isso para relembrar em nós mesmos, como um afeiçoamento íntimo da grandeza de Jesus, com o qual nos espelhamos para poder orientar os nossos atos. Disso, ele não necessita disso. Na frente, Emmanuel vai esclarecer o que é que ele de fato necessita, naquilo que ele espera, que ele quer. E não que ele esteja fazendo uma suposição de atribuir a Jesus uma vontade da qual ele raciocinou que seja, não. É o que está explícito até pelo próprio Jesus, pelo próprio Evangelho. Que diz o que é que ele espera de nós, o que realmente importa. É o que foi dito para Marta. Marta, o que realmente importa. Só uma coisa interessa. Né? E quando ele fala da possibilidade da repetição, ele está dizendo com muita clareza a repetição de nossas vidas, a repetição de nossas encarnações, onde a cada momento, pela misericórdia divina, todas as vezes que não conseguimos suplantar determinadas necessidades nossas de aperfeiçoamento, nos é dada nova oportunidade para que possamos vencê-las. Tanto quando estamos para encarnar, nós nos enchemos de vontade, não, vamos ver, eu quero encarnar no meio de uma comunidade muito pobre, sem ter condição nem de comer direito, isso, aquilo, aí vem na opa, calma, você não dá conta disso ainda não. Não é verdade? Mas nós vamos repetir situações das quais nós vamos, com boa vontade, com aquilo que tenha sido construído em nosso espírito eterno, que independe de nossa capacidade de raciocínio, mas tem a ver com aquilo que efetivamente nós confiamos, nos é dada a oportunidade de repetir vivências para que possamos ter cada vez mais condição de superar as nossas deficiências e crescer o nosso espírito eterno. Por isso que ele fala a possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. E qual que é a sabedoria da vida? Exatamente essa, a possibilidade de confrontarmos as nossas necessidades e cada vez mais com recursos para poder suplantá-la. E esse recurso sempre está associado a que Jesus nos oferece. É muito interessante, eu sempre recordo da ideia do bom ladrão, quando Jesus fala assim com ele, ainda hoje estarás no paraíso comigo.
Aí ele fala no paraíso que ele vai estar lá naquela cama maravilhosa, com a TV de 82 polegadas, com todos os filmes do Netflix, né, e som surround e tal, né, e pipoca sempre quentinha, e Coca-Cola gelada com gelo. Não, não é isso o paraíso. O paraíso é a possibilidade, esse paraíso que ele se revela, a possibilidade, a alegria e a felicidade de ter à disposição a oportunidade, o poder, potentum, poder, né, de realizar, de vencer aquilo que vai engrandecer seu espírito eterno. Por isso que a sabedoria da vida sempre vai nos oferecer, através das nossas dificuldades, a oportunidade, o poder de crescer nosso espírito eterno. Não é muito interessante isso, né? Então ele fala, aí ele vem com receita. Jesus, aí ele vem falar o que Jesus espera. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Lembra quando ele falou para Marta? Marta, só uma coisa interessa, que é a criação, é a renovação, é o crescimento do seu espírito eterno. Só isso. Não se perca tempo com minudências, com pequenas coisas. O que interessa é o crescimento. E Maria está aqui, né, bebendo dessa fonte. Jesus já disse para aquela mulher no poço, né? Nós vimos lá em João, avisa que essa água que eu tenho para oferecer vai matar a sede para nunca mais ter sede. Porque só uma coisa interessa, e só ele interessa, espera a nossa renovação espiritual, o nosso crescimento como espíritos eternos. Aí ele vem com a receita, se erraste, né, é preciso procurar a porta da retificação. Isso se aplica a tudo, mas quando ele fala se erraste sob que ponto de vista? Né? Eu estava aí a dar um tiro para matar o sujeito e errei o tiro. Não, não é disso que se trata. Erraste segundo a exemplificação de Jesus. É preciso procurar a porta da retificação. E sempre encontraremos no Evangelho qual que é a porta da retificação. Né? Jesus falou assim, vai lá, reconcilia-te com todos antes de seguir em frente. Olha, se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Ele vai dando a receita. O que é ofender? Eu acho interessante quando fala de ofender. Ofender é quando você atinge a parte vulnerável do outro. Né? E se você teve a intenção de atacar uma parte vulnerável, você não considerou como irmão, que tem as suas necessidades e cabe a você acolher e não fazer uso. Então você está usando de maldade. Então, se você é capaz de ofender, é porque há uma disposição em não cumprir a lei de Deus nesse quesito. Se você ofendeu, é porque você observou que há algo que ou para você tem um peso, ou para o outro tem um peso, e você o feriu naquele momento. Então, corrige na devida reconciliação. Não nos cabe julgar se a pessoa se ofende por pouco ou por muito, ou se aqueles valores que elas têm não são os seus, ou são valores condizentes com o Evangelho. O que cabe a você, não ofender. É não utilizar dessa fragilidade que se observa no outro para poder tirar um proveito ou para fazer alguma coisa que o prejudique. Cabe a você isso, não ao outro. Nunca teríamos uma postura, Jesus recomendaria uma postura moralista, mas sim moralizante. Cabe a mim não ofender. Né? E se eu ofendi, é porque eu não soube observar bem, então vou lá reconciliar. Se desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Eu acho muito interessante quando fala da senda reta, né, do caminho reto. Senda era a picadinha, né? Volta ao caminho direito. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um espírito iluminado, uma pessoa que estava dando orientação, né, uma pessoa, uma entidade, né, um espírito, mas que veio nos auxiliar. Eu estava em dúvida a respeito de um caminho que eu ia fazer. Ele falou assim, olha, você não preocupa não, né? Que nem um cavalinho, ele começa a sair da senda, você puxa a rédea para lá e vai trazendo, a gente vai ajudando você assim. Então, Deus, nada acontece sem que Deus Pai tenha consciência, sem que ele saiba, nem um fio de cabelo cai da cabeça sem o consentimento de Deus. Então, tudo é porque existe uma justiça divina, dentro da bondade divina. Então, está tudo certinho, podemos confiar perfeitamente. E ele, inclusive, tem noção de que nós estamos ainda num processo de aprendizagem e aprimoramento pessoal. Então, nós vamos sair do caminho reto. Aí, o que ele fala? Ele sugere, olha, volta, está dando a receita. Saiu, não tem problema, volta. Né? Jesus, Deus Pai, nunca
nunca abrirá a mão de nenhum de nós. Não quer dizer com isso que é um passe livre para errar, mas é um passe livre para que você acorde para os erros, que é diferente. Não é que eu vou errar, eu passo a errar, mas a disposição de acertar, segundo o exemplo de Jesus, e a disposição de retomar. E não ter a pretensão, não vale nada. Isso aí, né? Eu sou errado mesmo. Não, o que é isso? Nós todos podemos errar, mas estamos perfeitos para esse mundo. Então, nós vamos sempre, na medida que nós descobrirmos, ou tivermos consciência de que tivemos um ato que não foi reto, né, que nós erramos, podemos voltar. Jesus sempre nos terá como filhos pródigos a todo momento. E essa prodigidade, né, não sei se o termo é esse, essa possibilidade de retorno, não é... a gente fica pensando que é um ato, como aconteceu com o filho pródigo, que ele saiu e abandonou a casa. Não, em vários momentos da vida nós somos como aquele filho que abandona a casa do pai, ou seja, abandona a senda reta. Em vários momentos, em vários aspectos da nossa vida. E o tempo inteiro, Jesus como pai, né, Deus como pai, Deus pai, Jesus está disposto a nos aceitar de volta a casa. Está disposto a nos dar um anel. Está disposto a nos fazer festa. Se nos desviamos no campo da gula, né, vamos voltar. Caminho certo. Se nos desviamos no campo da sexualidade, vamos voltar. Se nos desviamos no campo da, da ambição, são várias, nós não somos uma prateleira só, nós somos várias prateleiras, e aquelas que nós conseguimos estabelecer reta nos dá sustentação e confiança para aquelas que nós não estamos retas, e todas elas seremos como filhos pródigos. Se nos desviamos de um determinado caminho, vamos voltar. Olha só, se perturbaste, por isso que eu falo que isso é uma receitinha, sempre dizendo isso, se perturbaste, harmoniza-te de novo. Nós estamos esperando aqui, Jesus fala, estamos aqui te esperando sempre. Na medida que você quer trabalhar, estamos juntos para trabalhar. Perturbou? Não tem problema, harmoniza-te de novo e volta. Parece simples e é, na expressão, mas é complexo na realização. Né? Mas assim, o caminho é muito claro, como foi dito, quando a gente busca a solução das grandes enigmas da vida, nós vamos ficar surpresos de ver como eram óbvios e como eram simples. Simples na sua percepção, na realização é complexo, porque exige de nosso coração, exige de nosso raciocínio, exige disciplina, exige estarmos todos juntos. Olha, se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Tá vendo? Mais um filho que saiu, né? Mais uma saída de casa aí. Se revoltar. Revoltar é não reconhecer a justiça e a bondade divina. Né? E qual que é a disciplina? A disciplina que nós colocamos a serviço todos os dias reconhecer a mão de Deus Pai em todos os acontecimentos que rondam a nossa vida, que nos envolvem. Reconhecer Deus Pai na dificuldade que enfrentamos todos os dias. Reconhecer Deus Pai naquela dor que nos visita. Reconhecer Deus Pai naquele momento desagradável em que nós nos sentimos, em que as emoções são automáticas, incontroláveis. Aí a gente fala, puxa vida, olha só, estou percebendo isso, aí a gente começar, então, a voltar à disciplina para que a gente possa, vamos dizer, domar, mas não é controlar, a gente não controla, mas domar, a gente se preparar cada vez mais. E cada vez que nos preparamos na confiança em Deus Pai, menos susto a gente toma, menos as emoções automáticas são do descontrole, da revolta. Não é verdade? Porque nós temos mais recursos na confiança em Deus Pai. E transcende, inclusive, nosso raciocínio. Nós utilizamos o raciocínio apenas para compreender como se passa. Mas o que nos dá firmeza e postura é a confiança em Deus Pai. Né? Veja, em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que prece pode trazer sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Então, veja. Em qualquer posição de desequilíbrio, vamos lembrar que a prece, e é maravilhoso, tanto que nós estamos, o Paulo até lembrou que é muito importante, que são aprendizado do amor, envolve o SOS, que é silenciar, orar e servir. Então, o orar, a prece, é um dos aspectos necessários para o aprendizado de amor. Então, se nós estamos desequilibrados, como ela deu a receita antes, estamos angustiados, nós estamos angustiados, aí, rezando, pedindo socorro, porque nós estamos em aflição, pedimos socorro, porque nós estamos aí com
com a dor, com a iminência de uma dor, né? Que seja necessário, a prece vai nos trazer sugestões divinas, porque na medida que a gente faz prece, a gente estabelece uma comunicação com o mais alto, e o mais alto nunca, né, os Cristos e seus emissários, assim como Deus Pai, nunca nos impõe nada, porque o amor não é impositivo. O amor não oprime. O amor não obriga. Então ele sugere. Na hora que nós fazemos essa conexão, esse link, né, vamos dizer assim, com o mais alto, nós vamos ouvir sugestões, porque o tempo inteiro Deus Pai respeitará as nossas decisões. Às vezes, quando eu faço uma oração para mim, eu sempre peço assim, por favor, meu Espírito Protetor, me ajude, por favor, harmonize para que todas as menores e as maiores decisões da minha vida, eu coloque no rol das coisas a serem decididas, né, a tua palavra. O seu amor como referencial das minhas decisões. Porque a decisão é minha. Por favor, me sugira. Por favor, é bom ler alguma coisa, ler uma parte do Evangelho, algum livro de Emmanuel, um livro que seja psicografado pelo Chico, alguma mensagem, ver uma palestra, para que apareça, que eu me harmonize e que nas minhas decisões haja sugestões de decisão segundo a experiência, a vivência e o exemplo de Jesus. Porque normalmente ela será mais acertada. Às vezes a gente nem sempre opta por ela, mas que, por favor, ela esteja presente. Não é verdade? Então a prece é isso. Ela nos traz sugestões divinas, mas, né, não bastam para o Senhor, não bastam posições convencionais ou verbalistas. Não é da boca para fora, são sugestões. O que vai valer de fato é o que você faz. O mestre oferece-nos a dádiva da sugestão, das informações, do conhecimento da sua vivência, do seu exemplo, mas a nossa iniciativa. Qual que é a nossa iniciativa? A decisão. Iniciativa é iniciar, é decidir, é fazer uso desse poder e pôr em prática, é tornar a oportunidade, diria que é uma energia potencial, né? E a ação é energia cinética. A decisão. Então, nós temos a sugestão, nos cabe a decisão, porque sempre a decisão será nossa. Sempre seremos respeitados no nosso livre-arbítrio. Então, a decisão sempre será nossa. Né? Isso que é interessante. Então, assim, oremos, sim, estabelecemos uma conexão, sim, perfeito. Nos refrigera, maravilhoso, ótimo, isso é muito bom. Cadê os outros dois S? Silenciar e servir. Né? A dádiva dessa comunhão, dessa relação, de nos ouvir daquilo que pedimos no nosso momento de aflição, no nosso momento de dor, para poder nos forçar, para nos superarmos os sofrimentos que esses móveis nos trazem, né? E sempre estarão disponíveis. Mas o que falta? Falta a nossa decisão. As sugestões estão aí, os caminhos são abertos a partir da sugestão. Olha só, nos teus dias de luta, qual dia que não é de luta, né? Portanto, faze os votos e promessas que foram de teu agrado e proveito. Aí ele fala mais especificamente dessas questões, como nós estamos falando assim, prometer que eu vou carregar uma cruz daqui até não sei aonde, né? No texto lá de Hebreus, ele mesmo fala assim, olha só, porque é impossível que o sangue de touros e os de bodes tire os pecados, como está dizendo no versículo 4, né? Mas se te agrada, se isso te dá uma estruturação boa, ótimo. Se for de seu agrado, aproveita. Não tem problema nenhum, pode fazer, não tem menor proveito. Mas não te esqueças, olha, ele não está colocando a palavra mas, o porém, eu sempre erro esse termo, que é uma diversativa, né? É que nem a gente brinca dizendo o seguinte, quando a gente põe mas, o que está por trás do mar não vale mais nada, só vale o que está na frente. A gente fala assim, Jesus falou para amar o próximo, mas tem uns que são tão difíceis, então o que o Jesus falou não serve para nada, o que serve é o que está depois do mas. Tem gente difícil, então não vou amar. Mas você falar assim, tem gente tão difícil, mas Jesus falou para amar o próximo, o que está valendo é amar o próximo. O que está para trás, mas. Então, olha aí, tem um mas aqui.
nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que foram do teu agrado e proveito. Não tem problema nenhum, pode fazer, mas, diversitativa, não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Entendeu? Assim, você quer fazer? Não tem problema nenhum, faz muito bem, mas, então eu tenho uma diversitativa. Isso de nada adianta, né, se não houver uma ação. Né? Ação e renovação aproveitáveis na obra divina no mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Esse sumamente agradáveis aos olhos do Senhor, ele está dizendo assim que poderia ser retirado, vamos dizer assim, não, ele não fala, ele é conciso e tudo que ele fala é aproveitável, é real. Esse sumamente agradável ao Senhor, ele está dizendo o seguinte, é isso que interessa. Marta, Marta, é isso que interessa. Se você quer virar de cabeça para baixo, segurar um negócio aqui, fazer um gesto assim, achar que isso vai agradar, falar um poema, ou dizer alguma coisa, fazer um gesto, se agrada, se vai te fazer bem, faz. Não estamos fazendo isso uma crítica destrutiva, não, eu estou fazendo uma brincadeira, mas se isso me faz sintonizar melhor, ótimo. O que interessa eu vou fazer depois disso. Só conhece a árvore pelos frutos, as obras, a obra divina no mundo. Né? Às vezes as pessoas, eu me coloco aí, eu faço aqui minha culpa, vamos dizer assim, né? Como eu digo minha culpa, assim, eu estou revelando para vocês como é que eu caminhava enganosamente, dizendo o seguinte, nossa, falando da Igreja Católica, eu falava assim, nossa, por que isso é, ou de outras correntes religiosas, que eu falava assim, nossa, o budista, por exemplo, por que ele precisa colocar uma túnica assim, um assado, que tem nada a ver com a nossa cultura, para poder transmitir uma ideia, eu falava assim, por que um padre tem que colocar aquela saia, que é a batina, né? Para poder ter essa autoridade e tal. Cadê os atos dele? Aí eu ficava assim, naquela assim, na crítica ao outro. Não é isso que se trata. Trata-se do seguinte, que cada um vai fazer aquilo que ele acredita e que seja bom para ele, para torná-lo capaz de ouvir as sugestões divinas. Uma amiga minha depois me falou que eu achei excelente, que ela, quando vai fazer uma oração, primeiro ela faz 30 Pai Nosso, para poder se sintonizar, porque ela se reconhece, e aí vem a questão da humildade, como uma pessoa materializada, uma pessoa que não consegue ter um controle tão profundo dos seus pensamentos, das suas emoções, que é necessário harmonizar-se. Este é o papel. Então ela necessita, faz bem para ela. A partir daí ela consegue fazer a conexão. Se eu preciso vestir uma roupa azul, vermelha e verde, não importa, mas é uma necessidade minha. Para que eu possa estabelecer uma sintonia e daí ter atos, é porque eu estou reconhecendo humildemente que eu não sou uma pessoa que ainda necessita, na obediência de alguma coisa que eu acredito, para poder abrir espaço para poder fazer essa sintonia. Então não cabe críticas desagradáveis a ninguém, porque aí eu estou colocando julgamento. Nós, do Espiritismo, nós estamos buscando, vamos dizer, buscando nos desatrelarmos as questões materiais para poder termos essa conexão, que nós entendemos que ela é feita. No entanto, nós estamos tão agarrados ao raciocínio que muitas vezes nos perdemos nele, se é para fazer uma crítica. Né? Esquecendo que a nossa mente é composta do nosso raciocínio e do nosso sentimento, das nossas emoções. Muitas vezes, aí vem uma crítica para nós mesmos, nós não estamos fazendo uma fé raciocinada, nós estamos raciocinando a fé. É completamente diferente. Fé é confiança, e confiança não é raciocínio. Podemos utilizar o conhecimento para reforçar, para nos imantarmos, mas o que importa é a confiança que possamos construir em Deus Pai. Se há trabalhos voluntariados, de caridade, seja em qualquer área, em assistir os necessitados, assistir aqueles necessitados, às vezes, de uma palavra, às vezes necessitados materiais, esse trabalho é para iluminar o nosso coração, para que seja apto a perceber a vontade de Deus a cada momento. É como se fosse uma obediência, até que a minha disposição de não suportar ver o necessitado na minha frente sem que eu haja, nem que eu faça isso como exercício. Aí eu já começo a me desvincular de outros aspectos, mas cada um tem o seu caminho. E Jesus já falou, olha, ele está dizendo assim, nos teus dias de luta, portanto, faze votos e promessas que foram do seu agrado e proveito.
E é um proveito para quem eventualmente coloca uma roupa diferente ou fale outras palavras em palavras estrangeiras, que para ele tem bom proveito. Mas não te esqueças, Deus, que não se esqueça que a ação e da renovação aproveitada na obra divina do mundo sumamente agradáveis ao olho do Senhor. Então é isso que efetivamente conta. É bom? É, mas a diversificativa, o que é realmente importante é que você faça uso disso para transformar em obra divina, aproveitável em obra divina. Ok, gente? Espero que a gente tenha... veja, eu sempre coloco assim, é muito importante, às vezes, se vocês tiverem participação, fazendo perguntas ou fazendo comentários, para entender assim, que isso são reflexões. A gente busca uma série de informações para refletir tendo como referencial a disposição que nós temos de iluminar o nosso espírito eterno. Essa nossa disposição. Fazer reflexões para que a gente possa reforçar a nossa fé e aí raciocinar. Né? Que as palavras ao serem ditas, a gente entenda o que elas digam, o que elas estão dizendo de nós, como nós utilizamos. Né? Vamos fazer nossas orações? Sim, mas não vamos esquecer de silenciar e servir. A oração é fundamental, os nossos atos necessários por nós são importantes? São, muito importantes. Mas vamos considerar, por sugestão mesmo de Jesus, ou de Emmanuel, como aqui colocado, né, que esteja presente o exemplo de Jesus nas decisões que nos pertencem. Para que as nossas ações sejam aproveitáveis na hora divina do mundo e que sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Tá certo? Porque, como foi dito lá também, porque ele falou assim, o sangue de touro e dos bodes não tira pecado. Né? Gente, muito obrigado. E agora nós temos uma pessoa especial aqui para fazer uma oração para a gente. Vamos falar, bom dia, Soraya. Deixa eu pôr a Soraya aqui. Opa! Bom dia! Bom dia a todos. Gratidão, Theo, gratidão por suas palavras. A gente vai refletir e a gente se fortalece, né? A cada estudo a gente se fortalece. Gratidão, Graças querido. a Deus, graças a Deus. Espero que a gente fortaleça. E vamos estudar. Depois, se vocês tiverem assim, eu até falo com a Soraya, eu agradeço muito, assim, porque às vezes eu falo umas coisas, eu falo assim, parece assim que eu estou muito firme. Não, eu tô lutando. Estamos construindo, sim, estamos construindo o tempo todo. Todos nós, não acha que a gente que dá palestra também, a gente está construindo o tempo todo. O importante é a perseverança com Jesus. Né? Soraya, um beijo para você. Estamos ansiosos. Beijo. Obrigada, Theo, querido. Obrigada. Gente, eu faço uma oração toda manhã da Prece da Fé. Está no livro do Netinho, né? E ele vem trazendo para a gente, quando ele pede para Jesus auxiliá-lo na conquista da fé. Fé na proteção do alto, dos irmãos que estão sempre conosco, e que nos momentos de aflição a gente não percebe. E aí, no finalzinho, ele coloca assim, fé, Senhor, em nós mesmos, no potencial divino que herdamos do Pai e que nos compete desenvolver e ampliar com nosso esforço e nosso trabalho incessante de renovação para alcançarmos o reino dos céus prometido a cada um de nós. Então, eu quis trazer esse pedacinho para a gente, porque ele vem falando da necessidade da nossa renovação. Vamos lá, a gente com o coração feliz, a gente agradece essa manhã tão gloriosa, começamos bem o nosso dia, agradecemos aos queridos que aqui falaram aos nossos corações, muito obrigada, ao nosso querido, amado Dr. Bittencourt, que nos acompanha com seu coração cheio de ternura, nossa gratidão, ao Manuel Felipe Santiago, toda a equipe lá, infinita gratidão. E ao nosso mestre, mestre amado Jesus, nosso irmão maior. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos permitir estarmos aqui matriculados nessa escola chamada Terra. Ajude-nos a cuidar desse lugar que o Senhor nos permite. E aonde quer que a gente vá esteja, Mestre, ajude-nos a nos fortalecermos na fé e que essa fé tenha sempre obras. Ajude-nos a cuidar de nós mesmos,
a olharmos para dentro, a transformar aquilo que precisa ser transformado, a ofertarmos ao mundo aquilo que vai ficando bom. Obrigada, Mestre de amor, obrigada por tudo, pela presença conosco sempre. Rogamos ao teu coração, Jesus, ajude-nos a estarmos com o Senhor e a cada dia um pouquinho mais nos melhorarmos e trabalharmos nessa grande seara do Senhor, ofertarmos de nós, que nós te busquemos sempre porque sabemos que o Senhor está conosco e que através dessa energia de luz que mora em nós, que é o divino em nós, a gente possa construir situações boas aqui no planeta, para nós, para os nossos irmãos queridos. Que a gente tenha sempre muita fé e que essa fé seja com obras. Muito obrigada, Jesus, por nos permitir trabalhar na tua seara. Rogamos bênçãos de luz para todos os irmãos, principalmente aos mais necessitados, aqueles que no dia de hoje estão com dores na alma, estão com dores no corpo, bênçãos de muita luz, que te busquem e que se fortaleçam na tua mensagem de amor. Muito obrigada pela doutrina espírita, que nos diz que a lei é de amor, que nos ensina que fora da caridade não há salvação. Ajuda-nos, Jesus amado, a fazermos o nosso melhor aqui a cada dia. Muito obrigada a todos vocês, amados irmãos. Muito obrigada, doutor Bittencourt. Que assim seja, graças a Deus.